Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Antes de eu falar sobre os assuntos que serão abordados aqui nesse episódio de hoje, eu queria registrar uma coisa bacana. O podcast do Layup agora também está disponível para ser ouvido no Spotify. Então, se você tem uma conta lá no Spotify, você também pode começar a ouvir os podcasts do Layup por lá. A propósito, essa é uma boa oportunidade aqui para eu relembrar como que você pode ouvir o podcast do Layup. Primeiro de tudo, no site, né? No site layup.com.br tem todos os episódios lá, tem um arquivo completo com todos os episódios. Hoje é o número 95, então tem 95 episódios lá. Depois, na Rádio Sport Clube, às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos e às sextas-feiras, às 20 horas. E além disso, tem uma lista relativamente grande de plataformas onde você pode ouvir o podcast do Layup. Vamos lá, você pode ouvir no Anchor, no Apple Podcast, no Breaker, no Castbox, no Google Music, no Google Podcast, no Overcast, no Player FM, no Pocket Cast, no Podbean, na Radio Music, no SoundCloud, no Stitcher, no YouTube e no WeCast. Ou seja, você só não escuta o podcast do Layup se você não quiser. Agora sim, agora vamos falar sobre os assuntos de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre o Kyle Anderson e o Zach LaVine, que são dois restricted free agents que receberam ofertas de outras franquias, mas os desfechos dessas negociações aí foram completamente diferentes para um e para outro. Enquanto o San Antonio Spurs abriu mão do Kyle Anderson, o Chicago Bulls segurou o Zach LaVine lá em Illinois. No segundo período, eu vou falar sobre 4 pivôs que estão de casa nova, incluindo o glorioso Bismack Biyombo, que voltou para o Charlotte Hornets numa troca envolvendo outras duas franquias, o Chicago Bulls e o Orlando Magic. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 9 de julho de 1968, quando foi concretizada a negociação que levou Will Chamberlain do Philadelphia 76ers para o Los Angeles Lakers. No terceiro período, eu vou falar sobre a ida de LeBron James para o Los Angeles Lakers. Prometo que será a última vez, não vou mais tocar nesse assunto, mas vou falar se a ida dele para lá representa alguma ameaça para o legado de Kobe Bryant na franquia californiana. E no quarto e último período, o assunto será Marc Gasol, que deu uma entrevista ao jornal espanhol El País, no qual ele falou que se sente dividido entre a sua lealdade ao Memphis Grizzlies e o desejo de ser campeão. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Nesse verão aqui de 2018, uns ótimos jogadores são, ou eram, né, conforme o caso, restricted free agents, ou seja, eles poderiam receber propostas de outras franquias, só que o time que eles defenderam até o fim da última temporada tem, ou tinham, né, conforme o caso, a prerrogativa de equiparar essas eventuais ofertas para mantê-los nos seus elencos. Algumas franquias foram rápidas, né, e nem deram muita chance para que os rivais tentassem roubar esses restricted free agents, né? Foi o caso do Orlando Magic, né, que renovou o contrato do Aaron Gordon por 84 milhões em 4 temporadas. O Utah Jazz renovou também o contrato do Dante Exum por 33 milhões em 3 temporadas. O Toronto Raptors renovou com o Fred VanVleet por 18 milhões em 2 temporadas. E também um outro caso aqui que vale a pena a gente ressaltar foi o do Portland Trail Blazers, que desembolsou 48 milhões de dólares em 4 temporadas para segurar o Yusuf Nurkic lá no estado do Oregon. Mas a gente teve algumas horas, pelo menos, de suspense sobre o destino de pelo menos 2 restricted free agents. O Kyle Anderson, ala de 24 anos de idade, que foi titular do San Antonio Spurs na temporada passada, recebeu e aceitou uma oferta no valor de 37 milhões de dólares do Memphis Grizzlies por 4 temporadas. E o Spurs mandou avisar que não vai equiparar essa oferta, né? Abriu mão do Kyle Anderson, jogador que teve médias de 7,9 pontos, 5,4 rebotes e 2,7 assistências em 26,7 minutos por partida. Isso tudo aí com um aproveitamento nos arremessos de quadra muito bom, né? 52,7%.
O San Antonio Spurs aparentemente está apertando ou começando a apertar para valer aquele botãozinho do reboot, né? Além da situação ainda completamente indefinida em relação ao futuro do Kawhi Leonard, o Tony Parker já acertou um contrato de 2 temporadas por 10 milhões com o Charlotte Hornets, né? Depois de passar 17 anos, né? 17 anos fantásticos lá defendendo o San Antonio Spurs. Foi 4 vezes campeão, atuou em 6 All-Star Games, foi 4 vezes All-NBA, foi MVP das finais lá de 2007. Enfim, teve uma carreira espetacular. Quem também já não está mais lá, mas não dá nem para comparar um com o outro, né? Mas enfim, Geoffrey Lauvergne, o francês, já acertou com o Fenerbahçe, saiu não somente do San Antonio Spurs, mas saiu da NBA, atuou lá no San Antonio Spurs por somente uma temporada, né? A temporada passada, e um dos poucos jogadores que teve o seu contrato renovado, né? Por enquanto, pode ser que outros venham a ter, aliás, é provável que venham a ter, porque eles precisam ter pelo menos 15 jogadores no seu elenco, foi o Davis Bertans, né? Que renovou por 20 milhões de dólares em 4 temporadas. Na outra conferência, lá na Conferência Leste, o Zach LaVine também aceitou uma proposta de outra franquia. Ele aceitou uma proposta que foi feita pelo Sacramento Kings de 78 milhões de dólares em 4 temporadas, só que ao contrário do San Antonio Spurs, o Chicago Bulls equiparou a oferta que prevê uma espécie de seguro contra contusões, né? O LaVine tem apenas 23 anos de idade, só que ele já rompeu os ligamentos do joelho esquerdo 2 vezes. O contrato que o Kings ofereceu para ele, que ele aceitou, previa um desconto, né? Um salário inferior se ele, por acaso, se contundisse novamente nesse mesmo joelho que é meio zicado. E como o Chicago Bulls equiparou essa oferta que foi feita pelo Sacramento Kings, essa cláusula vale também para o Chicago Bulls. O Bulls, na verdade, não tinha muito o que pensar, né, nesse caso aí, porque, primeiro de tudo, se eles deixam o Zach LaVine ir embora, eles iam transformar aquela troca do Jimmy Butler com o Minnesota Timberwolves no ano passado em mais um dos péssimos negócios que já foram feitos pela dupla de executivos lá, pelo John Paxson e pelo Gar Forman, né, que são os 2 caras que comandam a vida fora das quadras lá do Chicago Bulls. O Zach LaVine foi o principal ativo que o Bulls recebeu naquela troca, só que ele só jogou em 24 partidas da temporada passada. Se ele fosse embora agora, a gente poderia dizer que aquela troca lá, no final das contas, na prática, acabou sendo somente Jimmy Butler por Lauri Markkanen e por Chris Dunn, que cá entre nós é muito pouco. E também o front office do Bulls também não deve ter tido muito medo de assinar isso aí, porque 78 milhões de dólares por 4 anos no atual cenário da NBA, por um cara que tem 23 anos de idade somente, não é nada absurdo. Ainda mais se você pensar que o Kings teve cabeça, né? Teve juízo para colocar essa cláusula aí, que é uma espécie de seguro contra contusões. Agora, eu achei meio estranho, sinceramente, que o Kings tivesse oferecido quase 80 milhões pelo Zach LaVine, sendo que eles poderiam ter contratado o Luka Doncic no draft, né, draft desse ano, de 2018, por muito menos, né, sendo que o Doncic está 100% saudável, é mais jovem e, tecnicamente, ao que tudo indica, ele é melhor do que o Zach LaVine, né. Dizem que o Doncic não quis jogar no Kings, o que é possível. Plenamente possível, considerando que o Kings tem sido irrelevante, né, e tem sido também disfuncional há mais de uma década, né, talvez seja a franquia menos atraente. Só que eu acho que não foi só isso, não, eu acho que deve ter tido um desinteresse mútuo aí, né, porque se o front office do Kings chegasse pro Doncic com uma bela proposta salarial e, mais que isso, um planejamento a médio prazo para tentar tornar a franquia competitiva novamente, eu acho que eles teriam alguma chance, pelo menos, de recrutar o Doncic, né? Só que, pelo que foi relatado, isso não aconteceu. Eles nem tentaram muito, não. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar sobre algumas negociações que aconteceram recentemente. Primeiro, falar sobre uma troca envolvendo 3 franquias que levou o Bismack Biyombo de volta ao Charlotte Hornets.
onde ele começou a sua carreira na NBA lá em 2011. O negócio foi feito entre 3 franquias, o Charlotte Hornets, obviamente, o Orlando Magic e também o Chicago Bulls, que eu acho que na prática, no final das contas, foi quem se deu melhor. Vamos lá, o Hornets cedeu o Timofey Mozgov, que tinha acabado de adquirir junto ao Brooklyn Nets, e uma escolha de segunda rodada no draft de 2020 para o Orlando Magic. O Chicago Bulls cedeu o Jerian Grant para o Orlando Magic e recebeu o Julian Stone do Charlotte Hornets, e tudo indica que o Julian Stone vai ser dispensado. E além do Biyombo, o Charlotte Hornets também recebeu uma escolha de segunda rodada no draft de 2019, que vai ser cedida pelo Orlando Magic. O Orlando Magic, né, com o Jerian Grant, vai ter um armador reserva razoável, né? E trocou o contrato ruim do Biyombo por outro contrato ruim, que é o contrato do Timofey Mozgov. Os dois aí se equivalem, né? Se você for ver as estatísticas deles, mais ou menos a mesma coisa. Os contratos são horríveis, os dois, caríssimos. Enfim, o Hornets, por sua vez, vai voltar a contar com o Biyombo, que nunca mais foi aquele jogador que fez relativo sucesso nos playoffs de 2016, né? Defendendo o Toronto Raptors. Ele deu um boom ali, jogou super bem em 2, 3 jogos, deu toco pra caramba, pegou rebote, a rodo, e depois nunca mais fez nada parecido com aquilo. E o Bulls entrou nessa aí para conseguir se livrar do contrato do Jerian Grant, que era integralmente garantido, trocou esse contrato do Jerian Grant pelo contrato do Julian Stone, que pode ser dispensado sem que o Bulls precise gastar um centavo, né? Nessa brincadeira aí, o Bulls vai economizar cerca de 2 milhões e 300 mil dólares, salvo engano. Além dessa troca aí, 2 pivôs que eram free agents também estão de casa nova. Além do Biyombo e do Mozgov, o nosso glorioso Zaza Pachulia, 2 vezes campeão pelo Golden State Warriors, assinou por 1 ano pelo piso de veteranos, né? Vai receber 2 milhões e 400 mil dólares lá no Detroit Pistons. Lembrando que o Golden State Warriors já perdeu o Javel McGee, que agora está no Lakers, e agora perdeu também o Pachulia. Então, como o DeMarcus Cousins só deve voltar a jogar no final do ano, o nosso Kevin Looney deve ter bastante tempo de quadra até lá. E um outro pivô, bem melhor do que o Zaza Pachulia, também trocou de time, é o Brook Lopes, que assinou por 1 temporada com o Milwaukee Bucks, vai receber lá 3 milhões e 400 mil dólares. Nossa, uma pechincha você contratar um pivô da qualidade do Brook Lopes por esse valor aí. Um ótimo negócio para o Bucks, que agora vai ter um número 5, né, muito melhor do que o John Henson e infinitamente mais experiente do que o nosso Tom Maker. É Tom Maker, não é Tom Maker não caia nessa, é Tom Maker. Sem falar que o Brook Lopes agora tá metendo bola de fora do perímetro também. Então é um cara que vai ajudar a criar espaços pro Giannis Antetokounmpo infiltrar, fazer mais pontos lá. Vai ser legal, vai ser bacana. Acho que pode dar muito certo lá pro Milwaukee Bucks essa chegada do Brook Lopes. Essa musiquinha meio esquisita que você escutou é o sinal de que nós já estamos a bordo da nossa máquina do tempo. Aqui no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, a gente sempre sobe a bordo da máquina do tempo para dar uma viajada até alguma data importante na história da NBA. E hoje nós vamos voltar nada menos do que 50 anos, meio século, até o dia 9 de julho de 1968. E é uma coisa curiosa, porque o grande acontecimento da Free Agency de 2018, sem dúvida alguma, foi a ida do LeBron James para o Los Angeles Lakers. E, coincidentemente, há exatamente 50 anos, o melhor jogador da NBA também deixou um time da Costa Leste e foi contratado pelo Los Angeles Lakers. Eu consegui passar vários episódios aqui sem falar sobre ele, aqui nesse quadro Máquina do Tempo, mas hoje não teve jeito, porque no dia 9 de julho de 1968, o Philadelphia 76ers cedeu Will Chamberlain para o Lakers e em troca recebeu Jerry Chambers, Archie Clark e Darrell Imhoff. Mais uma quantia em dinheiro que não foi revelada. É bastante provável que você nunca tivesse ouvido antes falar desses 3 camaradas, Jerry Chambers, Archie Clark e Darrell Imhoff. Isso porque nenhum deles virou nada, né? Apesar de serem jogadores de nível de NBA, nenhum deles foi um grande jogador. Então, você deve estar se perguntando por que cargas d'água o Sixers aceitou trocar aquele que era o melhor jogador da liga
por 3 jogadores inexpressivos. Ainda mais se a gente lembrar que naquela época não existia o conceito de free agency. Quando o contrato acabava, o jogador continuava vinculado à franquia e ele ficava obrigado a assinar um outro contrato com a mesma franquia. Ele era quase um escravo. Por isso, por exemplo, que o Jerry West passou mais de uma década jogando absurdamente bem no Lakers, só que só levando o couro do Boston Celtics. O próprio West declarou que se existisse free agency naquela época, certamente ele teria saído do Lakers nos anos 60 para ir para um outro time para tentar ser campeão. Porque ele só tomava couro, jogava pra caramba e só tomava couro do Celtics. Só que as regras que se aplicavam a todo mundo não se aplicavam a Will Chamberlain, que, como eu já falei, era o melhor jogador da liga. Ele fazia o que ele bem queria. Ele conseguia arrumar o contrato que ele quisesse, com o time que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Um dos artifícios que ele usava era muito simples. Ele chegava para os executivos e falava o seguinte: vocês não vão fazer o que eu quero? Beleza, eu vou me aposentar. Eu paro de jogar, tchau e benção. Já ganhei dinheiro pra caramba. Tchau, tchau, um abraço, vejo vocês por aí. E os caras, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Senta aqui, vamos conversar. Pra tudo a gente encontra um jeito, uma solução e tal. E daí, no final das contas, ele conseguia, de uma forma ou de outra, fazendo o que ele queria. E em 68, ele resolveu que ele queria ir para a Costa Oeste outra vez, defender o Lakers, e assim foi. Como eu falei, é uma coincidência, né? O fato de que 50 anos depois o melhor jogador da liga saiu da Costa Leste para ir jogar no Lakers. Só que tem uma diferença brutal, porque o Will Chamberlain, ele foi jogar ao lado de duas lendas, né? Ele foi jogar ao lado do Jerry West e do Elgin Baylor, né? Formando aquele que foi o primeiro Big Three do qual se tem notícia na NBA, né? 3 caras que já eram consagrados jogando juntos no mesmo time. Só que demorou para a coisa funcionar. Não foi assim, chegar e já ser campeão de cara, não. O Lakers, né, que ainda não tinha conseguido ser campeão desde quando mudou a sua sede lá para Califórnia, em 1960, perdeu as finais para os Celtics outra vez com o Will Chamberlain por 4-3, né, sofrido em 69. Depois perdeu em 70 também por 4-3, dessa vez para o New York Knicks. Primeiro título do New York Knicks. Foi eliminado por 4-1 pelo Milwaukee Bucks do Kareem Abdul-Jabbar, que na época ainda era o Lew Alcindor, nas finais da Conferência Oeste em 71, e só chegou ao título em 1972, batendo o Knicks por 4-1 nas finais. Então, no dia 9 de julho de 1968, Will Chamberlain foi negociado pelo Philadelphia 76ers com o Los Angeles Lakers, onde viria a conquistar o seu segundo e último título da NBA e o primeiro título da franquia desde a transferência da sede para a Califórnia. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora, por falar em Rádio Sport Clube, o Eduardo Bianchi, que trabalha na Rádio Sport Clube, sugeriu que eu falasse um pouquinho sobre como a ida de LeBron James para o Los Angeles Lakers poderia afetar o legado de Kobe Bryant. Ou seja, se o Kobe Bryant corre algum risco de ser ultrapassado, né, digamos assim, como um dos maiores ídolos de todos os tempos na história do Lakers. Bom, vamos por partes. LeBron James se tornou um jogador mais completo do que foi Kobe Bryant. As estatísticas individuais mostram isso, né? LeBron James tem números superiores aos de Kobe em praticamente tudo. Acho que a única coisa que não é superior é em aproveitamento de lances livres. De resto, LeBron James está sendo melhor, está tendo uma carreira melhor, um cara mais completo em assistências, em rebotes, em roubos de bola, em tudo do que foi Kobe Bryant. Se eu tivesse que fazer um ranking dos melhores jogadores de todos os tempos, dos que eu vi jogar, né, obviamente, eu colocaria LeBron James à frente de Kobe. Sei lá, a questão de 5 anos, 6 anos, talvez não. Hoje em dia, depois de tudo que o LeBron fez, principalmente nesses 4 anos que ele passou em Ohio agora, acho que ficou bem claro que o LeBron James está um degrauzinho acima de Kobe Bryant. Agora, falando única e exclusivamente sobre Los Angeles Lakers, não tem a menor possibilidade do LeBron James sequer fazer cócegas ao legado do Kobe Bryant, né? Até que eu gostaria que isso acontecesse, porque isso ia significar que o Lakers seria campeão, né? Mais um punhado de vezes nos próximos anos. Só que não vai acontecer isso.
né? É impossível. Kobe Bryant defendeu o Lakers durante a carreira inteira, foi 5 vezes campeão da NBA, é o recordista do Lakers em pontos, em partidas, em minutos em quadra, em arremessos convertidos, em arremessos de 3 pontos convertidos, em lances livres convertidos, em rolos de bola. Não dá, né? Não tem como, impossível. Só se o LeBron James pegasse a nossa máquina do tempo e recomeçasse a carreira dele aos 18 anos no Lakers, que daí talvez ele ia ter alguma chance de se tornar mais relevante pro Lakers do que foi Kobe Bryant. Agora, ele, LeBron James, tá cansado de saber disso, né? Eu tenho absoluta certeza de que ele não tem a menor pretensão de querer competir nem com o Kobe Bryant, nem com o Magic Johnson, nem com o Kareem Abdul-Jabbar, nem com o Jerry West, acho que nem com o James Worth ele quer competir. Pelo visto, a essa altura, o LeBron James está mais preocupado com outras coisas. Ele já está satisfeito com a reputação que ele tem, né? Com a reputação que ele conquistou, né? Já fez coisas absolutamente incríveis. Basta dizer que ele foi finalista da NBA em 8 finais consecutivas, né? Um negócio incrível. E, evidentemente, morar na Califórnia, ficar perto de Hollywood, aí para ele é um negócio importante. Ele, pelo visto, realmente está tentando levar a sério essa história de ser ator. E ele também está começando a se preparar para a sua vida profissional depois da aposentadoria, né? Isso também está ficando bem claro que ele está começando a sondar outros ramos de atividade aí, porque ele sabe que ele, por mais forte fisicamente que seja, por mais que ele treine, por mais que ele se cuide, uma hora a carreira dele vai acabar, né? Isso é inevitável. E a saída dele também para LA tem um lado financeiro, né? Indiscutivelmente, né? Porque ele indo para lá deu uma turbinada absurda nos ganhos com marketing, com venda de material esportivo que ele só iria conseguir lá em Chicago ou em Nova York. Como ele tinha esse interesse em ficar perto de Hollywood, ele conseguiu unir o útil ao agradável ao assinar com o Lakers, que diferentemente do Lakers, do Jerry West e do Elgin Baylor, é um Lakers bem mais modesto, que vai pastar, vai penar, talvez brigue até para conseguir uma vaguinha nos playoffs. Uma situação totalmente diferente da situação vivida por Will Chamberlain em 1968. Resumindo, sem falar em quem tem mais título, quem tem mais anel, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Como jogador de basquete, para mim, o LeBron James está sendo melhor do que Kobe Bryant. Agora, como ídolo do Lakers, não tem nem o que conversar, não tem conversa, não tem nem que começar a pensar nesse assunto. Não tem a menor chance de que LeBron James chegue aos pés do que foi Kobe Bryant. Ele teria que ganhar 5 títulos consecutivos e teria que marcar 30 mil pontos pelo Lakers. Ele não vai conseguir isso porque não dá, impossível, não tem a menor condição. E como eu já falei, ele não está nem um pouco preocupado com isso, ele está com a cabeça em outras coisas. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre o Marc Gasol, que é um dos melhores pivôs da NBA há várias temporadas, né? Não é de hoje. Ele foi Defensive Player of the Year em 2013, é um excelente passador para um cara que tem 2,15 m, 2,16 m. Tem média superior a 15 pontos por partida ao longo dos seus 10 anos de carreira. E além disso, é um cara que teve humildade, né? Teve dedicação também, e é um cara que tem técnica suficiente para mudar o seu estilo de jogo, né? De uma temporada para outra, ele não apenas aprendeu a chutar de fora do perímetro, como ele se tornou um ótimo arremessador de longa distância, né? Ele é um verdadeiro stretch five, né? Um cara que não pode ser deixado sozinho em nenhum lugar da quadra, né? Sem dúvida, é uma bênção pro Memphis Grizzlies ter a oportunidade de contar com um cara desse quilate aí durante tanto tempo. Só que, vamos ser sinceros, né? O tempo dessa geração do Memphis Grizzlies, né? Formado pelo Zach Randolph, pelo Tony Allen, Mike Conley e pelo Marc Gasol, já passou, né? Tanto é que Zach Randolph e Tony Allen já nem estão mais lá, já saíram do Tennessee. O Mike Conley tem passado mais tempo machucado do que em quadra, e o Memphis Grizzlies fez uma das piores campanhas da sua história na temporada passada.
E recentemente o Marc Gasol deu uma entrevista ao jornal espanhol El País, na qual ele falou sobre estar dividido entre a sua lealdade ao Memphis Grizzlies e o seu desejo de ser campeão. Ou seja, ele está cansado de saber que se ele continuar no Tennessee, ele vai se aposentar sem título da NBA. Não somente pelo fato de que o Memphis Grizzlies está passando por esse processo aí de reformulação, mas também porque a Conferência Oeste está mais complicada, está mais competitiva, né? Então, o negócio lá está sanguinário do que nunca esteve, né? Agora LeBron James está lá, né? Se já não bastasse todo mundo que está lá, Anthony Davis, Russell Westbrook, James Harden, você pode fazer uma lista aí, Damian Lillard, Klay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant. Agora, o melhor jogador da atualidade também está na Conferência Oeste e o Marc Gasol está cansado de saber disso. Agora, mesmo que o Mike Conley volte 100% fisicamente, o que é uma coisa meio difícil, porque parece que ele nunca está 100% fisicamente, sempre parece que tem alguma coisa errada com ele. Mas enfim, mesmo que ele volte, esteja bem, mesmo que esse Jaren Jackson, que foi o calouro selecionado pelo Memphis Grizzlies na 4ª escolha do último draft, se torne um cara espetacular, assim, sei lá, uma mistura de Tim Duncan com Dirk Nowitzki, puxado no Shaquille O'Neal, e que o Kyle Anderson caia como uma luva por lá, a verdade é que a tendência é de que o Memphis Grizzlies sofra até mesmo para conseguir se classificar para os playoffs. Não tem garantia nenhuma de que eles vão conseguir ficar entre os 8 melhores times da Conferência Oeste, porque, como eu já falei, a Conferência Oeste está cada vez mais complicada. E o tempo não está jogando a favor do Marc Gasol. O Marc Gasol já tem 33 anos de idade e tem mais 2 anos de contrato com o Memphis Grizzlies, sendo que o último ano dele é uma player option. Ele resolve se ele vai querer cumprir ou não. Se ele quiser, em 2019, em julho do ano que vem, ele pode ser um free agent. E vamos lembrar o seguinte, que aos 33 anos de idade, o Paul Gasol, irmão dele, já tinha 2 títulos de campeão, já fazia algum tempo, tinha sido campeão em 2009 e em 2010 pelo Lakers, e ele só conseguiu isso porque ele saiu de Memphis. Se ele tivesse ficado lá, não teria sido campeão nunca. Resumindo, eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho que o Marc Gasol ainda tem lenha para queimar, não é mais criança, mas ainda tem lenha para queimar, até mesmo se você comparar o tempo em que o Paul Gasol, irmão dele, está jogando em alto nível, tem caído, esses 2 últimos anos do Paul Gasol foram sensivelmente piores, mas até pouco tempo atrás ele ainda era um All-Star. Enfim, o Marc Gasol ainda tem pelo menos mais 2 anos de alto nível. Depois disso, realmente, a tendência é ladeira abaixo. Eu acho que durante 2 anos ele ainda tem plenas condições de ser titular em um time competitivo que tenha chances concretas de ser campeão. Sei que seria dolorido para a torcida do Memphis Grizzlies se ele saísse, só que talvez seja a melhor coisa, tanto para ele, Marc Gasol, quanto para o próprio Grizzlies. Seria virar a página. Porque desse mato aí não vai sair coelho, gente. Não vai sair. Ele não vai ser campeão lá. Memphis Grizzlies não vai chegar junto, não vai brigar por título no ano que vem, nem no outro ano. Se tudo der certo, na verdade, você pode colocar aí no mínimo uns 3, 4 anos para eles conseguirem montar um time suficientemente forte para competir com os times de ponta da Conferência Oeste. E eu fiquei com a impressão de que essa entrevista que ele deu pro El País, que o Marc Gasol deu pro El País, seja apenas o primeiro passo, Tá começando a preparar o terreno, talvez, para uma eventual saída, Agora, se isso acontecer, acho que vai ser de comum acordo lá com o front office do Grizzlies, não vai ser uma saída traumática, nada nem sequer parecido com o que está acontecendo, por exemplo, com o Kawhi Leonard lá no San Antonio Spurs. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Lembrando que você pode me ajudar a fazer este podcast mandando a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, Por que não? Pode criticar à vontade. Para isso você entra lá no site layup.com.br, acessa a página de contato, me manda uma mensagem. Tem um formulário de contato lá, você preenche, deixa o seu e-mail, deixa a sua mensagem, ela vai ser respondida com toda certeza. É isso, pessoal. Boa semana para todo mundo, até a próxima, um abração, tchau, tchau.